O movimento negro não é um movimento isolado, é um conjunto de movimentos que luta contra a desigualdade racial e o racismo, busca por igualdade social e direitos iguais entre negros e brancos, principalmente em países marcados pela escravização de povos africanos. Esses movimentos começaram a aparecer antes da escravidão em 1549 e vai até 1888, quando ocorre a abolição da escravidão pela princesa Isabel. Teve principal nome de quilombagem ou bandoleirismo, um movimento radical e inclusivo. Nele estavam os negros fugitivos, geralmente escravos, os índios perseguidos, mulatos, pessoas perseguidas pela polícia em geral, bandoleiros, devedores do fisco, que no caso eram os cobradores de impostos da época, entre outros. Foi a rebeldia dirigida e organizada pelos escravos que provocou uma série de mudanças na sociedade e no sistema escravagista. Teve base econômica, social e militar. Já no século XIX, vários movimentos apareceram em defesa da igualdade nos direitos dos cidadãos, contra o racismo e a escravidão. Grande parte desses movimentos se localizaram em países americanos e na África do Sul, por conta da escravidão nos países americanos e do imperialismo inglês na África do Sul. Daí teve a criação dos quilombos. Quilombos são espaços, quarteirões, criados pelos rebeldes de forma contrária à escravidão. Também teve o quilombo de Palmares, criado pelo Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares. Os quilombos tinham em torno de 20 mil pessoas. Em 1888, teve a abolição da escravidão, chamada de Lei Áurea ou Lei Imperial. Foi a lei sancionada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. O Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Apesar disso, suas consequências aos povos africanos deixaram marca na sociedade. E os negros continuam sendo tratados como inferiores aos brancos. A partir de 1910, com o fim do Império, houve a Revolta de Canudos, que foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior do estado da Bahia, e a Revolta da Chibata, que foi um motim naval no Rio de Janeiro. Ocorrido no final de novembro de 1910, resultado direto do uso de chibatadas por oficiais navais brancos ao punir marinheiros afro-brasileiros e mulatos. Depois disso tudo, começaram a aparecer vários grupos culturais, como Cia Negra de Revista, Batata Negra e a Frente Negra Brasileira de 1931, que teve maior destaque. Nos anos de 1960 e 70, teve muita dificuldade. Com a inclusão do regime militar e a ditadura, a associação dos negros era muito mais difícil. A raça, ainda que não era muito bem recebida pelo movimento sindical e social, não era ainda reconhecida como movimento racial. Já nos anos 80, com a abertura política, foi criada a MNU, Movimento Negro Unificado, onde partidos políticos tiveram a atenção chamada para a população negra, com temas em suas pautas, com proposta para esses movimentos negros. A partir da Constituição Federal de 1988, ela iguala a todos os cidadãos independentes de cor, raça ou etnia, tornando crime inafiançável a discriminação e o racismo, assim garantindo a igualdade racial. Em 2008 surgiu a chamada Lei de Cotas nas universidades federais, que prevê que 25% das cotas das universidades fossem destinadas para negros e indígenas e 25% para alunos de rede pública de ensino, seja deles 12,5% para pessoas de baixa renda com renda familiar de 1 até 2 salários mínimos, promovendo assim a igualdade de condições do estudante e a diversidade nas universidades. No movimento negro ao redor do mundo, temos em destaque nos Estados Unidos, em 1968, liderado por Martin Luther King Jr., que foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, de 1955 até seu assassinato aos 39 anos em 1968, defendendo os direitos civis dos negros. Isso gerou uma revolta com mais de 20 mil pessoas nas ruas em protesto. Ainda em 1968 teve a criação do partido político originalmente denominado Partido Pantera Negra para a Autodefesa. Foi uma organização urbana socialista revolucionária fundada por Bob Shelley e Holly Newton em outubro de 1968, no ano das Olimpíadas. No pódio, alguns atletas negros, ao estiar a bandeira, erguiam seus braços com os punhos fechados. Esse era o gesto dos Panteras Negras.
Uma das grandes conquistas para o movimento negro no Brasil foi o estabelecimento do dia 20 de novembro como um Dia Internacional da Consciência Negra. A escolha da data deu-se por ser a data do assassinato do Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo da história brasileira, o Quilombo dos Palmares. O estabelecimento da data ocorreu para que haja discussão e a conscientização social em torno da discussão das pessoas negras em nosso país, sobre o racismo e para que a luta do povo negro e os terríveis anos de escravidão não sejam apagados de nossa história. No dia 18 de junho de 1978, o feirado Robson Silveira da Luz foi acusado de roubar frutas na feira onde trabalhava. Um homem negro de 27 anos foi levado para a 44ª Delegacia de Polícia de Guaianazes, da zona leste de São Paulo. Lá o rapaz foi torturado e morto em 7 de julho de 1978. O ato contra a morte de Robson reuniu 2.000 pessoas na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo. Aquele era o momento de nascimento do MNU. A partir do ato, vários representantes de movimentos que lutavam pela igualdade racial uniam-se para tornarem-se uma única entidade, mais forte e coesa, como conquistas do MNU, além da proclamação do dia 20 de novembro. Atualmente existem diferentes vertentes do movimento negro. Duas correntes mais amplas são o movimento negro unificado e o movimento negro empoderado. O movimento negro unificado tem suas origens na histórica luta que se iniciou nos períodos da escravidão e intensificou-se na década de 1960, em todo o mundo, sobretudo por sua inspiração de personalidades estadunidenses engajadas na luta, como Martin Luther King Jr., Malcolm X, James Baldwin e Angela Davis. O movimento negro empoderado, por sua vez, surgiu a partir da década de 1960, intensificando-se na primeira década dos anos 2000, no contexto do neoliberalismo e o reconhecimento da gritante desigualdade entre negros e brancos em todo o mundo. Foi fundamental para o fortalecimento dessa vertente no movimento. Enquanto o movimento unificado pretende unificar todos os negros e todos os que somem forças. Os movimentos sociais em geral colecionam várias conquistas obtidas com muita luta de seus protagonistas. Para os movimentos negros em específico, podemos elencar como a mais simbólica e talvez a mais antiga conquista a abolição da escravatura nos países americanos. Na Inglaterra, devido à sua industrialização precoce, a escravidão foi abolida no início do século XX. O sistema capitalista liberal e industrial precisava de mão de obra assalariada, pois houve a necessidade de uma grande quantidade de consumidores, que para consumirem precisavam de liberdade e dinheiro. Essa necessidade foi imposta pela alta produção industrial, pois se há uma produção em larga escala, faz-se necessário consumo e a venda em larga escala. Nas Américas, no entanto, a situação foi diferente. Os estados do sul dos Estados Unidos, a América Central e a América do Sul são países de industrialização tardia e de economia sumariamente agrária. Ao contrário do capitalismo liberal e industrial, a economia agrária suportava a escravidão como modelo de mão de obra. Nesse contexto do século XIX, que os movimentos abolicionistas, compostos por intelectuais negros livres que tiveram a oportunidade de estudar, além de brancos apoiadores da causa abolicionista, intensificaram-se a abolição da escravidão tardia no Brasil. Foi uma imensa conquista para os movimentos negros. Na década de 1950, nos Estados Unidos, ainda persistia um sistema legal de apartheid social, que segregava negros e brancos. Os negros não podiam frequentar as mesmas escolas que os brancos, os banheiros públicos eram separados e os assentos públicos também. Foi nesse contexto que personalidades importantes do movimento negro surgiram por lá, como Martin Luther King, Rosa Parks e Malcolm X. Luther King e Rosa Parks eram adeptos da resistência pacífica, de desobediência civil como táticas de luta. Malcolm X era adepto da luta ofensiva, mais radical. Rosa Parks, em 1955, recusou-se a ceder lugar a um homem branco no ônibus coletivo. Luther King organizava protestos em que negros estavam em estabelecimentos que não atendiam pessoas negras e recusavam-se a sair deles. Malcolm X era o filho de um militante pelos direitos negros do estado de Nebraska, e seu pai foi assassinado mais tarde. Malcolm converteu-se ao islamismo e fundou a Organização da Unidade Afro-Americana, ou UA. O que havia em comum entre essas três personalidades do movimento negro nos Estados Unidos era a resistência à segregação racial num país extremamente racista. Inclusive, nessa época, uma entidade que ganhava cada vez mais força nos Estados Unidos era a Ku Klux